Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós falaremos sobre exercícios que todas as gestantes deveriam fazer, exatamente para a gente prevenir a trombose. Então, só pelo fato de você estar grávida, já tem 5 vezes mais chance de você ter trombose. Então, se você conhece alguma gestante, já clica aqui no aviãozinho e encaminha para ela, porque trombose é algo muito sério e que nós podemos sim prevenir e salvar vidas. Então, a prevenção é o melhor caminho para a gente aí não ter trombose na gestação. Hã, Nessas lives que eu faço todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, eu tenho aqui como objetivo trazer informação para vocês. Então, uma gestante consciente é uma gestante que tem informação, e a partir daí nós perdemos um pouquinho dos nossos medos, exatamente por conta de ter mais conhecimento. Então, eu acredito muito que os nossos medos, eles são ali quebrados a partir do momento que nós temos informação. Então, essas lives são para vocês terem mais informação, para vocês terem mais confiança de ter uma prática segura de atividade física durante toda a gestação. Para quem está chegando aqui, eu me chamo Amanda, eu sou personal de gestantes e eu ajudo grávidas a controlarem o ganho de peso com a prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê. Então, contem comigo nessa jornada. Eu trago muita informação aqui na página para vocês e espero que vocês aproveitem muito a live de hoje, que será muito importante para a gente prevenir aí uma das complicações mais difíceis e que são preveníveis, então a gente consegue realmente ter um bom resultado aí com o exercício, se tratando de trombose, certo? Então, se vocês forem entrando, tá numa situação de que você tem algum fator de risco, vai me mandando aqui e aí a gente vai trocando informações para que eu ajude vocês da melhor maneira possível. Vamos lá, o que que é essa bendita trombose? Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, então eu peguei aqui um celular emprestado e que eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Mas a trombose, ela é uma condição médica que ela é caracterizada por coágulos no sangue. Então, são bolinhas que vão se formando no sangue e que vão ali se formando na parede do nosso vaso sanguíneo. Por que que a gente está falando disso? Porque a gestante, só pelo fato de estar gestante, nós temos ali um fator que acaba aumentando esse risco de acúmulo desse sangue, que é a vasodilatação. Amanda do céu, o que que é isso? O nosso corpo ele quer enviar mais sangue para o bebê. Então, ele já produz ali um estímulo para que os nossos vasos sanguíneos, então pensa num canudinho, nossos vasos estão ali passando sangue. Quando você engravida, os nossos canudinhos, que são os vasos sanguíneos, eles ficam com uma espessura maior, eles ficam mais larguinhos para chegar mais sangue para o bebê. Qual que é o problema disso? Quando esse sangue ele desce lá para as extremidades, por exemplo, para os pés, então gestantes costumam ter pés mais inchados. É exatamente por isso. Aumenta muito o fluxo de sangue para a descida e dificulta a subida, porque é contra a gravidade e está tudo dilatado. O que que nós precisamos fazer? Fazer com que esse sangue movimente. Quando esse sangue desce e não tem força para voltar, o sangue ele começa a ficar mais parado. E é aí que está o problema. Esse sangue parado, ele começa a fazer como se fosse assim, grudar bem nas laterais dos vasinhos. E aí, o problema disso é que quando isso daqui solta, então vai formando uma bolinha. Se essa bolinha solta, é o que a gente fala de embolia. E aí é um coágulo, que é uma bolinha que vai na nossa corrente sanguínea, circulando no nosso corpo, tendo risco, sim, de chegar no nosso pulmão, de chegar no nosso cérebro, tá? Então, sabe quando a gente fala teve uma embolia pulmonar? É algum coágulo que foi produzido em alguma parte do corpo, se soltou e foi chegando ali aonde não deveria. Qual que é o problema disso? Pode chegar também no bebê. Então, sabe aquelas gestantes? Ah, eu tenho trombofilia.
eu tenho mais chance de formar esses trombinhos. Então, algumas mulheres que acabam tendo perdas gestacionais no começo da gestação por conta de trombose. É isso, são as tromboses, que são tudo que vai colando na parede do vaso sanguíneo, ele se solta, forma ali uma embolia, vai para a corrente sanguínea e só Deus sabe onde vai parar. A gente só sabe depois da consequência, tá? Por isso que a trombose é tão séria na gestação. Engravidou, os seus vasos vão dilatar, vão ficar maiores, o fluxo de sangue ele vai descer, o seu pé vai ficar inchado, a não ser que a gente faça alguns pontos aí de prevenção, tá? Alguns hábitos de prevenção. O sangue desceu, precisa de força para voltar. E aí que eu vou entrar com vocês sobre o exercício, tá? Então hoje nós falaremos sobre 2 exercícios que eu considero essenciais que todas as gestantes façam, exatamente para a gente ter aí uma gestação com menos riscos de termos trombose, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Temos um pai participativo aqui. Pedro do céu, já vou explicar tudo. Quais são essas mulheres que têm, né? Quais são esses riscos da trombose? O que acontece? O sedentarismo é o primeiro risco, sim, porque esse sangue ele não tem força para voltar e ele vai se acumulando nas paredes do vaso sanguíneo, tá? Um outro ponto importante, a alimentação. Quanto mais esse sangue ele é espesso, então pensa assim, nós temos um sangue que pode ser um suquinho de laranja e temos um sangue que pode ser um milkshake. Quanto mais grosso for esse sangue, mais faz ali como se fosse um atrito na parede dos vasos e vai gerando ali um machucadinho. Esse machucadinho, essa ferida, faz com que tudo que passe ali possa grudar, tá? O que faz acontecer esse vaso ser mais, esse sangue ser mais espesso, mais milkshake? O açúcar. Por isso que a gente fala tanto de alimentação. Quem tem diabetes tem também um mais risco de ter ali uma trombose por conta desse sangue mais espesso, que faz mais feridas no vaso sanguíneo, porque é como se fosse uma lixa. Vai ali raspando no vaso e vai gerando feridinhas, tá? Essas feridinhas são uma porta aberta para acúmulos, e vai acumulando, vai grudando. Juntou demais, pode ser que solte, e aí é a embolia, que é a bolinha, que só Deus sabe onde vai parar, que pode parar lá no seu bebê, no seu pulmão, no seu cérebro, e aí temos as complicações, tá bom? Então, sedentarismo é um primeiro ponto, porque esse sangue não circula, esse sangue precisa circular. Segundo ponto, desidratação. Água, sangue, fluxo. O que acontece quando a gente tem ali, se você coloca alguma coisa que está com... Deixa eu pensar num exemplo para vocês. Se a gente coloca alguma coisa para ferver, a água não vai evaporando e vai ficando mais grosso. Então, qualquer comida ali que você está fazendo, um suco, tudo vai evaporando. E aí o caldo, por exemplo, quando a gente faz um caldo, o caldo vai ficando mais grosso, não vai? Se a gente põe água, a gente dilui. Então, a desidratação, que é a falta da água, faz com que também possa gerar ali um sangue um pouquinho mais espesso, tá? Importante, fazer o pré-natal. Então, quem não faz o pré-natal e não identifica desde o início que tem um risco para trombose, então a gente consegue fazer um exame de sangue e rastrear logo no início. Se você tem fatores de risco. E aí eu vou falar aqui para vocês quais são alguns dos fatores de risco que a gente já consegue identificar e, a partir daí, faz o exame de sangue, vê se tem um fator de risco e a gente já consegue prevenir que aconteça aí uma trombose, tá? Sim, quem é fumante também piora bastante. Alcoolismo a gente já não permite, né, durante a gestação, não existe dose de álcool que é recomendado, que é seguro. E o tabagismo também, com certeza, é um fator de risco, tá? Fica tudo pior. Próximo, então vamos falar agora sobre
fatores de risco. Amanda, tá, eu já sei que eu preciso me hidratar, eu já sei que eu preciso me movimentar, eu já sei que eu preciso fazer um bom pré-natal e eu preciso cuidar da minha alimentação. Então, a gente precisa cuidar dos nossos hábitos. Mas existem algumas pessoas que têm um risco um pouquinho acima de desenvolver essa trombose. Primeiro, histórico familiar. Gente, é muito importante. Pergunte tudo para sua mãe. Se ela teve trombose, se ela teve diabetes, se ela tem alguma questão de pressão alta, se teve pré-eclâmpsia, se ela teve que ficar em repouso na gestação, perguntem como que foi tudo, tanto do seu parto quanto dos seus irmãos, porque tudo que a sua mãe passou pode ser sim que aumente o risco para você. Tem o segundo ponto do pai. O pai é questão de outras doenças, assim, mas assim, principalmente a mãe, tá? Precisa perguntar para os dois se tem alguma doença, mas como foi a gestação da sua mãe, na sua gestação e na dos seus irmãos, tá? Precisa avaliar. Então, histórico familiar de trombose, idade avançada, então quem tá ali com uma idade um pouquinho mais, que a gente fala assim, né, a partir de 35 anos já é considerada risco alto. Já é um fator de risco. Então, geralmente já tem ali mais resistência à insulina, já está com um sobrepeso, a gente precisa avaliar essa questão de idade avançada, porque os órgãos e tudo não funcionam mais da mesma maneira de quando éramos mais novinhas. Gravidez múltipla também, gravidez de gêmeos, de trigêmeos, por conta da sobrecarga mesmo do sistema, tá? Demanda mais do nosso corpo e a gente precisa realmente cuidar. Próximo, complicações médicas. Então, se você teve em outra gestação uma trombose, uma pressão alta, uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, precisa avaliar a sua gestação anterior para a gente já identificar fator de risco para essa gestação, tá? Próximo ponto, cirurgias recentes. Então, cirurgia tem risco de trombose, exatamente por ali, pela medicação, por tudo que acontece na gestação. Ser prematuro se interfere? Isso vai depender do porquê da prematuridade, tá? Prematuridade, a gente precisa avaliar qual foi o fator de risco, para poder realmente tratar e cuidar para o próximo. Então, precisa entender o porquê dessa prematuridade. Cirurgia recente e complicações na gravidez. Então, se teve alguma complicação na gravidez anterior, se teve algum histórico, se você tem alguma doença, tem uma diabetes gestacional, a gente precisa cuidar já desde o início, tá? A gravidez, ela é uma condição que pode ter muitas consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê, quando se trata de trombose, tá? Então, é uma condição séria, pode ter consequências de, sim, levar a óbito. Então, tem mulheres que não conseguem passar ali do primeiro trimestre da gestação porque tem ali trombofilia, que é ali o risco maior, tá? Então, se vocês conversarem com outras gestantes, perguntar por que que ela teve algum aborto de repetição, muitas falam sobre a trombofilia, tá? É um fator que a gente realmente precisa tomar cuidado. E é importante destacar que a gente precisa de tratamento imediato. E a prevenção será o seu melhor amigo. Então, não espera ter ali uma trombose para poder cuidar. A gente consegue prevenir antes. Existem sim algumas coisinhas, assim, alguns pontos que a gente pode ter de mudança de comportamento. Tem alguns remédios que os anticoagulantes, né, para não formar esses coágulos. Mas o principal, precisa fazer um bom pré-natal com o seu médico para identificar. Se precisar, entra com alguma medicação, algum anticoagulante, tenta identificar o porquê. Se for a partir de alguma doença gestacional, como diabetes, pré-eclâmpsia, a gente precisa cuidar da sua alimentação para deixar esse sangue o mais saudável possível, o mais suco de laranja ao invés de milkshake, tá? Então, a gente precisa ter essa circulação o mais saudável possível. E tem o risco, sim, da gente ter ali uma embolia pulmonar, por conta de uma trombose, a gente chama de trombose venosa profunda, tá?
São os coágulos que vão se formando. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, tem aqui na panturrilha, tem a panturrilha, e aí a passagem aqui do sangue normal, tá? Aqui, quando começa a ter o acúmulo nas paredes do vaso, e aí quando essa bolinha se solta, é o que a gente chama de embolia. Então, é isso aqui que vai acontecendo no vaso sanguíneo. E aí, sabe aquelas gestantes que começam, por exemplo, como que a gente sabe se está com uma trombose? Sabe aquela panturrilha muito inchada? Então, você olha uma panturrilha inchada e a outra não. Aí você fala, opa, tá inchada é porque o sangue não tá passando, talvez já esteja obstruído ali do sangue não conseguir fluir. E muita dor. Quer identificar se está com trombose? É uma dor, é uma agulhada ali, dói, e muito inchado, tá? E isso é nas extremidades, principalmente na perna, quando se trata de mulheres na gestação. E uma vez que você já teve trombose, o risco de ter outra é maior, tá? Então, nós precisamos cuidar muito dessa saúde, tanto da mãe quanto da do bebê. O que a trombose pode acabar gerando na saúde do bebê, tá? Por que a gente quer tanto prevenir? Pensa comigo, se o sangue desce, mas o sangue não volta, o que acontece? Restrição de fluxo de sangue para o bebê. Amanda, tá. O que o sangue é responsável? Por levar nutrientes e oxigênio. Então, o bebê ele vai receber tudo a partir de você, a partir da placenta, que é um órgão formado para nutrir esse bebê. Se você tem uma trombose, o sangue desce lá para os pés, mas ele não tem força para voltar. Se ele não tem força para voltar, começa a reduzir ali o fluxo de sangue para o bebê. O que isso pode acontecer? Restrição de crescimento intrauterino, que é a restrição de crescimento do bebê porque ele não está recebendo nutriente e oxigênio suficiente, tá? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado. Observa o crescimento do bebê. Ah, mas o bebê não tá, o percentil dele caiu. Uma das coisas que a gente precisa avaliar é se pode estar, sim, formando ali a trombose e esse sangue não tá voltando. Então, tá com as pernas muito inchadas? Tá sentindo uma dor muito forte? Precisa falar para o médico para a gente poder intervir aí com a melhor conduta, exatamente para a gente fazer com que esse sangue volte a circular antes, tá? Pode sim gerar um parto prematuro, e em casos mais graves, pode gerar um aborto espontâneo, tá? Porque é isso. Fez ali a embolia, ele soltou. Se ele restringir um vaso que está sendo o principal para levar sangue para o bebê, é perigoso, tá? Então, vai restringir o vaso e aí o bebê não vai receber sangue. E aí pode sim levar a um óbito. Por isso que trombose é tão sério, gente. A gente precisa cuidar. Então, a gente precisa avaliar, ver se você tem os fatores de risco, perceba o seu corpo. Eu falo que o nosso corpo ele dá muitos sinais. Se tiver alguma coisa errada, já informe o seu médico, principalmente se for inchaço e dor, tá? Tá com dor na panturrilha, uma dor estranha que não é um dolorido normal. Informa o seu médico para a gente poder fazer uma intervenção o quanto antes, porque isso salva a vida, tá? Salva a vida do bebê. Então, quanto antes a gente conseguir tratar, melhor. E sim, a placenta é maravilhosa, é grande, é um órgão que é formado exatamente para a gente nutrir o nosso bebê e é o maior a gente precisa nutrir essa placenta. A placenta ela precisa estar o tempo inteiro ali com fluxo de sangue, 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 sangue. Quanto mais sangue chega, melhor. E aí eu vou falar da prática, gente. Vamos falar da parte prática. Quais são esses exercícios que a gente precisa colocar na nossa rotina para conseguirmos também prevenir a trombose com o estilo de vida, tá? Primeiro exercício, que é extremamente importante. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para vocês. O maior risco de trombose é no primeiro trimestre. É o momento que os órgãos estão se formando, que o bebê está se formando, que você está com risco aumentado, tudo dilata.
você fica indisposta, você não quer fazer exercício porque você está com náusea. E aí, imagina assim, trombose é risco para o bebê também, não é? Por que a gente fala sobre sedentarismo no primeiro trimestre se tem risco de trombose? Então, por mais que a gente queira ali, tudo bem, teve um sangramento, precisa sim ficar de repouso, mas não é repouso absoluto. Tanto que a gente fala assim: olha, o médico fala, ó, é repouso, mas continua fazendo as tarefas do dia a dia, não fala? Precisa se movimentar desde o primeiro trimestre. Desde o primeiro trimestre, a gente tem já o risco de trombose. Você quer que esse bebê se desenvolva, então não vamos dar uma bolinha ali, uma embolia, para fazer com que isso corra risco de não acontecer. Então, por favor, desde o primeiro trimestre, coloquem o corpo de vocês em movimento. E os dois exercícios que eu vou falar para vocês aqui, eles são super, super, super tranquilos, que todo mundo pode fazer desde o primeiro trimestre, tá? Coloquem o corpo em movimento. Então, se a gente já entendeu que o sangue desce e não tem força para voltar, a gente precisa colocar exercícios que ajudem esse sangue a voltar. Se você está no primeiro trimestre, está com indisposição, está cansada, está com sonolência, se você ficar em repouso nessa fase que é crucial da formação do bebê, tem um risco maior de trombose. Então, a gente precisa colocar o corpo em movimento desde o primeiro trimestre. Combinado? Então, importante, evite longos períodos em sedentarismo. O que isso quer dizer? Se você trabalha sentada, a cada hora tentar levantar. Sim, tem muitos estudos que mostram em questão de longevidade, em questão de qualidade de vida, de saúde, que não adianta nada a gente fazer 1 hora de exercício e passar 8 horas sentada. A gente precisa se movimentar no dia a dia. A cada 1 hora sentada, faça um pouquinho de movimento. Vai tomar água, vai no banheiro, vai conversar com outra pessoa, vai atender uma ligação, levanta. Se você não precisa do seu computador naquele momento, levante. Tá conversando com alguém? Levanta. Coloque o corpo em movimento. A partir do momento que a gente levanta, tem a contração muscular acontecendo e já começa a estimular alguma coisa do fluxo sanguíneo, tá? Isso é a base. Colocar mais movimento no dia a dia. A trombose acontece principalmente por conta de sangue parado. E aí, vocês já conseguem imaginar que o primeiro exercício que eu vou falar para vocês, que é mandatório na gestação inteira, é o exercício aeróbio, a caminhada. Movimentem. Quando a gente faz a caminhada, a nossa circulação, ela começa a acontecer. Você está estimulando muitos músculos a ativarem essa circulação. Por isso que o exercício aeróbio ele é mandatório na gestação. Quando a gente fala de 150 minutos na semana, na intensidade moderada, é exatamente para colocar esse sangue para circular, não deixar o sangue lá parado. Tanto que vocês podem ver, dia que vocês fazem caminhada, eu tenho certeza que melhora inchaço na perna, porque a gente estimula esse retorno do sangue. Começou a estimular, o sangue está circulando, sem falar que começou a fazer contração da musculatura, diminui o açúcar do sangue, deixando esse sangue mais lisinho. Lembra do suco de laranja? Então, a caminhada, ela vai ajudar a estimular o fluxo de sangue e a melhorar a qualidade desse sangue, porque a musculatura contrai e quando ela contrai, ela vai lá no sangue e puxa açúcar para dentro. Quando ela puxa esse açúcar, o sangue fica mais liso, fica mais soltinho, tá? Fica ali mais suco de laranja, bem, bem fininho. Então, primeiro ponto, gente, caminhada, não precisa ser só caminhada, tá? Mas é que a caminhada, ela é democrática. O médico pode falar que você está em repouso, mas ele vai falar para você continuar fazendo as tarefas do dia a dia, não vai? Pode ir ali, vai no quarto, vai na cozinha, levanta no trabalho, vai no mercado. Você não continua com o corpo em movimento? A caminhada é democrática. Então, por isso que a caminhada se torna essencial.
Outros aeróbios que a gente pode fazer: bicicleta, natação, dança, remo, tudo que vocês quiserem, tá bom? Coloquem o corpo para ativar essa circulação. Assim, o sangue não fica parado lá embaixo e a gente estimula esse fluxo de sangue. Um segundo exercício que é extremamente importante, a gente precisa fortalecer o nosso segundo coração. Alguém já me escutou falar aqui sobre segundo coração no Instagram? O segundo coração, gente, é a panturrilha. Por quê? Uma panturrilha, qual que é a função do coração? Bombear sangue, não é? O sangue entra, faz ali a contração, bombeia o sangue. O sangue desce, mas ele não tem força para voltar. O músculo que está lá embaixo, que ajuda a estimular o retorno do sangue, a panturrilha. Então, quando a gente está fazendo caminhada, a panturrilha está ativando e está estimulando. Então, os músculos eles vão contraindo e ajudando ao sangue que está descendo a subir e voltar aqui para o centro para trazer nutrientes e oxigênio para o nosso bebê. Quando a gente tem a panturrilha forte e estamos ali estimulando, nós estimulamos esse fluxo de sangue. E quanto mais forte a panturrilha, mais a gente se sente também disposta para poder fazer caminhadas, certo? Então, super importante colocar esse corpo para movimentar e treinar panturrilha sempre que vocês puderem. Eu praticamente coloco em todos os treinos das minhas alunas do programa, porque é mandatório, e mesmo que elas não façam no treino, eu sei que elas estão fazendo ali no aeróbio. Então, esse fluxo de sangue, ele é essencial. Por quê? Só pelo fato de vocês estarem gestantes, tem 5 vezes mais chance de ter uma trombose, porque o fluxo de sangue desce, mas não volta. Entendido? O sangue tá lá. Adorei que tem esse joinha agora. O sangue desce e não volta. Então, precisamos estimular essa circulação sanguínea de acontecer. Como que a gente estimula? Com a contração muscular. Contrai o músculo, o sangue começa a circular com mais facilidade, a gente não fica tão inchada. Karine, pode fazer zumba? Pode! É só tomar cuidado. Toma cuidado com os passos, toma cuidado se você se sentir desequilíbrio em algum movimento. O mais importante é colocar em movimento se sentindo segura. Combinado? O bom é que em qualquer degrau já dá para treinar, né? Não precisa nem de degrau. O degrau ele aumenta a amplitude do movimento, né? Fazendo um step, fazendo um degrau. Mas você pode fazer em pé. Então, eu tô aqui sentada, eu tô aqui, ó. Fica na ponta do pé e volta. Estou estimulando. Se eu estou fazendo um movimento, a musculatura está contraindo. Então, precisa estimular esse fluxo de sangue, certo? Recapitulando, então, a trombose, que eu vou mostrar a imagem para vocês. A trombose é quando o fluxo de sangue ele desce lá para baixo, por exemplo, um exemplo lá embaixo, tá? Que é o que mais acontece com as mulheres. É o sangue que fica parado. Então, na gestação, os nossos vasos sanguíneos, eles eram bem pequenininhos, eles passam a ficar mais largos. Então, passa mais sangue. O sangue ele tem força para descer, mas não tem força para subir porque é contra a gravidade. E aí vão formando vasos, vão formando aqui, ó, sanguinhos parados. Então, aqui é o fluxo normal de sangue, aqui é o sangue que vai parando. Isso daqui ele pode se soltar fazendo uma embolia. E aí, essa embolia, na corrente sanguínea, ela vai para sei lá onde Deus quiser. Pulmão, cérebro, para o bebê, para a placenta. Então, e vai acabar entupindo um vasinho. A gente não quer que isso aconteça, porque pode levar, sim, a óbito do bebê, porque se o bebê não recebe sangue, não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, tá? É importante, leva a restrição de crescimento intrauterino, porque muitas vezes o sangue não está conseguindo passar. Então, a gente precisa fazer esse sangue circular. Ele desce e tem que ter força para voltar. Como que a gente faz esse sangue circular? Com aeróbios, caminhadas, então tentar acumular até 150, no mínimo 150 minutos na semana de aeróbios
na intensidade moderada. E um segundo exercício que eu coloco no treino de todas as minhas alunas é o exercício da panturrilha, de subirmos na ponta do pé. Então, precisa estimular a panturrilha. Subir na ponta do pé, faz essa musculatura contrair. Essa musculatura contraindo ajuda esse sangue a circular. E vocês podem perceber que gestantes que fazem caminhada, fazem um aeróbio, contraem ali a panturrilha, o pé demora muito para inchar no final da gestação. Então, colocar para circular. Colocar para circular, tá bom? Não deixem esse sangue parado, hein, mulherada? Precisa estimular essa circulação sanguínea com alimentação. Então, vamos melhorar a qualidade dessa alimentação para esse sangue ficar mais joinha, para esse sangue ficar mais fininho, mais suco de laranja, ao invés de ficar um milkshake ali com muito açúcar, um sangue espesso que vai ali gerando atrito e risco de outras doenças, tá? Não é só de trombose, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pressão alta. Então, melhorar a alimentação, melhorar ali a atividade física diária, qualidade do sono, tudo que vocês puderem fazer para prevenir essa trombose que aconteça. Identificou que está com dor ou com a panturrilha inchada e está estranho, avise o seu médico para entrarmos com uma intervenção o quanto antes, porque isso salva a vida também do seu bebê. Combinado? Quero ver todo mundo fazendo caminhada e me marcando, hein? Todo mundo que for caminhar, fazer algum exercício, pode me marcar, porque eu amo ver todas as gestantes em movimento. Então, mulherada, fim de semana tá chegando, não é momento de descansar, é momento de vai para o parque, vai andar com a família, vai andar com o cachorro. Evitem muito ficar tempo sentada, né? Tá assistindo um filme? Levanta, né? Viu que deu ali, não fica 2 horas deitada, tá? Por mais que eu sei que dá vontade, tenta levantar um pouquinho. É um pouquinho que você levanta que a gente já previne vários riscos de saúde, tanto para você quanto para o bebê, tá bom? Ótimo descanso a todas, ótima quinta-feira. Pedro, muito obrigada pela participação. Paizão, gente. Pai também tem que participar, viu? Pai também tem que saber. Então, já encaminha essas lives para todos os pais, porque maridos com informação também é sossego para nossa vida. Quando eles sabem também, eles realmente curtem o processo junto e sabem como te ajudar da melhor maneira. Boa noite, bom descanso e contem comigo nessa jornada. Nos vemos na próxima live. Provavelmente teremos live amanhã, mas aí eu solto a programação aqui no Instagram. Combinado? Bom descanso e bora movimentar esse corpo. Karine, estou fazendo caminhada e te escutando, maravilhosa. E eu vou te falar, ó, daqui a pouco eu vou ter um encontro ao vivo de um curso que eu estou fazendo de exercício na gestação. E eu me comprometi que esses encontros acontecem a cada 15 dias. Toda vez que a gente tem esse encontro, eu vou para a bicicleta. Porque como é um encontro no Zoom, que é ao vivo e a gente vai conversando, ao invés de eu estar aqui sentadinha, eu tô lá na bicicleta fazendo. Então, assistir coisas que vocês gostam, né? Tá aqui assistindo a live e tá fazendo aeróbio é a melhor maneira possível. E assim, convenhamos que passa muito mais rápido, né? Então, quando a gente coloca alguma coisa ali para assistir enquanto tá fazendo aeróbio, ao invés de estar sentada na cadeira com dor, é maravilhoso. Então, Karine, parabéns. Sério. É o melhor dos mundos. O tempo passa muito mais rápido quando a gente coloca alguma coisa útil, né, ali pra gente estar assistindo, estar se entretendo. Passa rapidinho. Então, cuidem-se.